सिद्धांत सरस्वती विजयते गौरी गोष्ठीपति वंदे गुरुपद्वंद्वं भक्तबिंदसमन्वितं श्रीचैतन्य प्रभुं वंदे नित्यानन्दसहोदितं श्रीनन्दनन्दनं वन्दे राधिका चरणोदयं गोपीजनसमायुक्तं बिन्दावनं मनोहरं वाञ्छाकल्पतरुश्च कृपासिन्धुभ्यश्च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयति गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं बिन्दावै तुलसीदेव वै पिया वै केशवस्य च कृष्णभक्तिपदे देवी सत्त्ववत्त्वयि नमो नमः। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयो मुदीरये। संकीर्तने कृष्ण कथोपदेशे गौरीयपत्रस्य प्रकाशने च सदानुरक्तो गुरुभक्तियुक्तो भक्तिप्रमोदाक्ष जगोद्वरुण्य ध्येयं सदा परिभवग्नमभिष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चनुतं शरण्यं भीत्तात्युहं पनुतपाल्भवद्दिपूतं वन्दे महापुरुषते चरुणारविन्दं यत्पादपल्लवनखचन्दमणिच्छटाय विस्फुरजित किमपि गवधूष्वदर्श पूर्णानुरागरससागरसारमूर्तिः साराधिका मयि कदा कृपां करोषि। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौरभक्तबिंद श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौरभक्तबिंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे। आजानुलंबित भुजौ कनकावदातो संकीर्तनैकपितरो कमलायताक्षो विशाम्बरौ द्विजवरौ जुगधर्मपालौ वन्दे जगत्प्रियकरो करुणावतारो। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे। नमामि गंगे तव पादपङ्कजं सुरासुरैर्वन्दितो दिव्यरूपं भुक्तिं च मुक्तिं च ददासि नित्यं भावानुरूपेण सदा नरानं। गंगातरङ्गरमणीयजटाकलापं गौरी निरन्तरविभूषी त्ववामभागं नारायणो प्रियमनङ्गमदापहारं वाराणसीपुरपति भजवीशनाथं। वागीशजुष्वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदय संवित् त्वं सिंहमहं भजे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे
Abhisriti Krishna Padar Vindayor Khinoti Abhadrani Cha Santanoti Sattvasya Suddhim Paramartha Bhaktim Jnanancha Vijnana Viraga Yuktam Abhisriti Krishna Padar Vindayor Khinoti Abhadrani Cha Santanoti Sattvasya Suddhim Paramartha Bhaktim Jnanancha Vijnana Viraga Yuktam Gaudiya Gostipati, Shri Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Goswami Thakur Prabhupada. O Paramahamsa Jagadguru disse que, para conseguir controlar o mundo material, com esse desejo, com o desejo de controlar o mundo material, eu fico cada vez mais amarrado, cada vez mais condicionado. Se eu quiser controlar o mundo, a sociedade, se eu quiser que todos me honrem, me sigam, me respeitem. Neste caso, eu estarei cada vez mais condicionado, mais amarrado à ilusão. As pessoas comuns não entendem esse fato. Prabhupada Bhaktisiddhanta diz, com esse tipo de mentalidade, que o mundo inteiro possa ser controlado por mim, com essa mentalidade, se eu me aproximo, o conhecimento védico, isso me torna mais condicionado ainda. Tal condicionamento se torna tão forte que você nunca mais vai conseguir sair de Maya. Torna-se um problema imenso. Outro dia nós estávamos conversando, eu estava explicando, diz Shamdas Babaji Maharaj, que o mundo inteiro, qualquer lugar, os 14 sistemas planetários, qualquer realidade, qualquer mundo, lugar que exista, qualquer problema que surja, tudo se levanta por conta da inveja, do ciúme e da competição. Todos querem dominar os demais. Neste mundo material, este mundo material é uma plataforma de exploração. As pessoas querem se explorar mutuamente. Aqui uma grande exploração ocorre. Um quer explorar o outro. Ela quer explorar ela, ele quer explorar ele quer explorar aquele. Essa exploração, esse espírito de exploração está acontecendo em todos os lugares. Como se fosse algo até aparentemente obrigatório. Mas o Senhor Supremo, se render ao Senhor Supremo é a coisa principal na nossa vida, mas se eu não consigo me lembrar do Senhor Supremo, o Harikata, os associados do Senhor Supremo, os detalhes da vida deles, qual é a utilidade de eu fazer vida espiritual? Então, se lembrar do Senhor Supremo, falar do Senhor Supremo é o mais importante, e você faz isso a vida inteira, mas no momento de deixar o corpo, você não lembra dele. Eu lembro do meu neto, da minha neta, disso ou daquilo. Isso é um grande problema. Esse não é o sucesso da vida espiritual. O sucesso da vida espiritual, do bhajan, é sentir apego contínuo ao Senhor Supremo, ter uma conexão constante com o Senhor Supremo. Os Vaishnavas puros têm um link com o universo transcendental, com a Prakrita Jagat. E é por isso que eles podem falar sobre o mundo transcendental o tempo todo. Não que eles possam memorizar algo e falar. É um fator automático. Então, a memória contínua é algo vital. Se lembrar de Krishna continuamente é algo vital na nossa vida espiritual, na nossa vida de bhajana. Sem me lembrar o meu Harinama, a minha japa, o meu canto dos santos nomes, tudo se torna inútil. Ontem nós estávamos falando, eu estava falando de Shamdas Babaji Maharaj, que é a filosofia, a conclusão, Siddhanta Vichar de Bhaktisiddhanta Prabhupada. Cantar os santos nomes e encontrar o Senhor Supremo são a mesma coisa. Tente entender que Siddhanta é enorme, imenso. Então cantar os santos nomes e encontrar o Senhor Supremo são a mesma coisa. Isso significa que os seus santos nomes devem subir naquele nível. A cada vez que você pronuncia o Mahamantra, você deve enxergar claramente o Senhor Supremo. Esse é o segredo do bhajana, do canto dos santos nomes, da vida espiritual.
last time, when I am Então, going to leave my body, if I cannot quando eu remember for deixar meu Bhagavan, corpo, se eu não then conseguir all me will lembrar do happen. Senhor Supremo, toda a minha vida espiritual terá sido inútil. Actually, Savan, Kirtan and Smaran, Então, Shravana, Kirtana e Smaranam interrelated. All. são três ações de Bhakti, três processos de Bhakti interconectados. Eles estão juntos. Shravana, Kirtana e Smarana, All together. todos juntos. But you can ask how. Mas você vai se Shravan, perguntar Kirtan, Smaran, how? como Shravana, Kirtana está conectado Point is that um com o outro. if I Então, want to qual é hear o ponto? Se eu Harikatha, quiser ouvir o Harikatha, if I want to, se eu if I quiser, like to se eu hear Sankirtan, tiver o desejo de ouvir o Sankirtana, then o canto dos somebody santos need nomes, to do Kirtan. então Somebody alguém has precisa to do cantar o Sankirtan. Kirtana, So alguém tem that que it cantar can os santos become a nomes. matter of my hearing. Então, tal pessoa se torna o objeto do meu ouvido, da minha audição. Somebody doing Kirtan, Então, then alguém I faz can o get the Kirtana scope to hear. e eu consigo Otherwise, escutar. Caso contrário, não. Or if you are doing Ou se você Sankirtan mesmo canta os santos nomes, você faz o Sankirtana. You are doing Sankirtan, Você está fazendo at the time you Sankirtana are e no hearing. mesmo tempo você está escutando o que I você am pronuncia. doing Sankirtan. Eu estou pronunciando At the same time, os santos I'm hearing. nomes e ao mesmo tempo eu escuto. My Sankirtan, Harikatha, I am Meu also Sankirtana, hearing. meu Harikatha, eu consigo escutar continuamente. Harikatha, I am speaking, I O am doing Harikatha Kirtan, at the que same eu time I am pronuncio, eu hearing faço Kirtana, ao mesmo Kirtan and tempo Harikatha. eu faço Kirtana e dou Harikatha. And at the same time, my memory, Ao mesmo tempo, my link should a be minha there memória, with the divine object. a minha conexão, meu link deve If I'm estar going to acionado com esse lose my objeto connection, divino. if Se I eu cut my perco connection, a minha conexão, then I cannot speak Harikatha. então eu Try não to posso dar understand. Harikatha. Tente entender isso. Suppose I like to Então speak vamos all supor about que eu Bhagavan. queira falar sobre o Now Senhor my Supremo, mind tudo goes sobre to Ele, some other place. mas a minha mente vai para outra Then there coisa. will be interruption. Então vai haver uma interrupção. Eu não posso falar sobre o Senhor Supremo se minha mente está indo para lá e para cá. Continuously, I will have to Continuamente, get eu tenho link que with me Bhagavan conectar, and Prakriti Jagat. estar linkado ao Senhor Then Supremo I e ao can universo speak Harikatha, transcendental. then I can hear. Aí eu posso ouvir o Savam, Harikatha Kirtan and e Smaran escutar all together os santos nomes. Smaranam, Kirtana, Avishriti Krishna Padar Vindayur estão conectados. Shinoti Abhadrani Pronunciar e se lembrar. Shasantanoti Falar e se lembrar. Shaktasya Suddhin Paramatma Bhaktim Jnanancha Vijnana Viraga Yuktam. If my memory is Se there, minha if my memória está lá, Harikatha going on se meu everything, Harikatha está I am continuando, continuously in link with Bhagavan, se está continuamente em conexão com o Senhor Supremo, então tudo pode ser resolvido, nenhum problema pode se manifestar. Sri Chaitanya Mahaprabhu Shri Chaitanya wanted to Mahaprabhu prove this point. queria comprovar este ponto. Mahaprabhu used to say, Mahaprabhu costumava dizer: Prabhu kahe kohilam ei mahamantro. I am speaking this mahamantro. eu pronuncio, eu Ihan falo sobre Prabhu sabe Mahamantra, koria nirbandho. Sarvakhon bolo ite vidhi nahi ar. Sarvakhon, continuously you go on speaking. continuamente você deve pronunciar estes santos nomes. Sarvakhon means all the time you go O on tempo todo speaking você about deve falar Bhagavan. sobre Krishna, If sobre there o is Senhor some Supremo, gapping, Bhagavan. Se houver um there is espaço, some uma gapping, lacuna, then Mayadevi can então give some Maya scope. Devi pode If aproveitar there is some aquele gapping in your momento. Sankirtan, Se tiver algum Harikatha, momento no seu some Sankirtan, no seu gapping, a Harikatha, little bit. Then from this gapping, Mayadevi Então, can desse enter and kick you out. espaço, nesse lacuna, Maya Devi vai entrar e vai chutar você With para this longe. gapping, Então, Mayadevi can enter and com essa rachadura da sua memória, Maya Devi vai entrar dentro da sua mente e te desconectar. while you are sleeping, Enquanto você dorme, while you are in normal state now, enquanto você está acordado agora, em estado normal, while eating, enquanto você está comendo, moving around, enquanto você caminha de um lado para o outro o tempo todo, you will have to do Harinam você tem que fazer Harinama e Sankirtana. Now, all the Pensar time. e falar sobre Krishna, cantar os santos There should nomes. not be any other kind Não of. deve existir nenhum thinking outro tipo de inside your pensamento dentro do seu coração. That day I was speaking, Então, mind no can outro never dia, go vacant. nós estávamos falando que a mente nunca Mind pode estar can never totalmente go vacant. vazia. Something must be there. Alguma coisa
está dentro da mente. Aqueles que estão fazendo yoga, dentro da mente deles, repetidamente, eles estão tentando eliminar os pensamentos materiais, a matéria. Existem muitas técnicas, não podemos às vezes entender todas, mas a matéria vem e os yogis tentam eliminar esses pensamentos, eliminá-la da mente. E repetidamente eles tentam, e falham, e tentam, e falham, repetidamente, milhares de vezes. Eles tentam se concentrar num objeto particular. Mas no começo dessa prática não é possível fazer isso. As pessoas falham. E depois, quando eles avançam, conseguem esse poder, isso chama-se pratyahara. A mente concentrada num único ponto, ela corre em direção de algo. A mente quer correr na direção da matéria e você restringe a mente, você proíbe a mente. Então, no início, a pessoa repete isso e falha. É um esforço incansável. Isso é inútil. Então, similarmente, Bhaktivinoda Thakur costumava aconselhar que enquanto você canta os santos nomes, os pensamentos materiais podem se manifestar, mas se você se cansar de restringi-los, de expulsá-los, você vai falhar. No curso do seu canto dos santos nomes, do seu recitar, você tem que repetidamente tentar. Então, alguns devotos, muito tempo atrás, eram discípulos de Bhakti Vallabha Tirtha Goswami Maharaj no templo de Delhi. Naquela época, eu estava ocupado em publicações o tempo todo. Então, os devotos estrangeiros vinham até mim. Eu estava no andar de cima e Bhakti Vallabha Tirtha Goswami Maharaj estava nos andares de baixo. E eles vieram me perguntar: Maharaj, a gente tem uma pergunta, mas na época, no momento de cantar os santos nomes, no que nós devemos pensar? No momento de recitar o Mahamantra, nós temos que pensar no quê? Eu imediatamente repeti: você tem que pensar nos pés de lótus do seu Guru. Não Radha Govinda? Não. Eles perguntaram: Radha Krishna? Não. Por que não? Você não pode entender o segredo. Por que eu estou falando que é assim? Porque eu sei que a alma condicionada não consegue se fixar em Radha Govinda. Eles pensam num mocinho e numa mocinha. Se eu falo de Nityananda Gora, ainda está ok, mas mesmo assim eles não conseguem pensar em Nityananda Gora. Então, no início, você tem que pensar nos pés de lótus de um Satguru. Então, se não for um Vaishnava puro, então, isso que eu estou dizendo tem limite. Você tem que pensar, entender se o seu Guru é um Vaishnava puro ou não. Você precisa entender isso. Mas eu estou falando de um Sadguru que tem uma conexão direta com Vaikuntha Jagat, com o mundo transcendental, que tem uma Swarupa no mundo transcendental. Prabhupada Bhaktisiddhanta explicou isso. Ele disse que um Sadguru deve ter já uma Swarupa clara no mundo transcendental. Ele deve saber quem ele é, tanto ele sendo Nitya Siddha quanto Sadhana Siddha. Se a sua Swarupa estiver lá, então eu estava forçado a falar dessa maneira. Você tem que se concentrar nos pés de lótus do Guru Pada Padma. Se você tivesse sua fé, amor e respeito aos pés de lótus de um Vaishnava puro do seu Guru Pada Padma, isso é a coisa principal. Se você não tem amor, não tem fé, não tem respeito, se você não acredita nele, então o que eu posso fazer? Porque as coisas básicas que eu tenho que fazer da vida é ter uma fé incrível no Guru Pada Padma. Essa é a chave do meu sucesso. Se você me perguntar qual é a chave do sucesso, é esta. A tua fé firme aos pés de lótus do Guru Pada Padma. Este é o ponto-chave. Então eu digo, meu filho,
Tente se lembrar. Você tem que se lembrar do seu Guru Pada Padma com amor. Então, automaticamente, hoje ou amanhã, você pode ver Gaura Nityananda Radha Govinda podem se manifestar. Um dia, se você tiver alcançar o sucesso ao cantar os santos nomes, mas se você tentar se concentrar em Radha e Govinda, você não vai conseguir. Prabhupada costumava dizer que o Guru Charan, o Guru Pada Padma, é um meio transparente através do qual nós devemos tentar ver o que é no mundo transcendental. Forçadamente, através do falso ego. Se você quiser usar a sua mente para você tentar enxergar Radha Krishna, você pode cair em ilusões. Se você empurrar a sua mente, tentar usar a sua imaginação, sua inteligência, esse não é o processo. Você pode tentar o seu melhor. Mesmo que você tenha muito poder mental, muita inteligência, mas você não vai alcançar o sucesso, porque se o falso ego estiver envolvido, será uma falha, será algo imperfeito, pode ser uma imagem qualquer, não realidade transcendental. Uma imagem da mente. Então o Guru Pada Padma é um meio transcendental, transparente. Através dele você tem que enxergar o que é o que. Vamos supor que eu esteja falando Harikata e eu diga, Guru, saia daqui, você não sabe nada. Saiba que o meu Guru Pada Padma está, eu tenho que enxergá-lo, eu estou olhando para ele enquanto eu falo. Estou continuamente olhando os pés de lótus do meu Guru Pada Padma e observando a sua presença. E assim eles podem me sustentar. Então, os seus olhos, os olhos materiais, o poder da visão material não é bom. Você pode até ir no médico e dizer, olha, doutor, teste meus olhos, e depois ele pode lhe dar uma lente, depois de testar. Você consegue enxergar lá? Agora você enxerga? Tudo isso pode ser consertado. O doutor pode escolher uma lente específica para que você consiga enxergar as coisas. Similarmente, o Guru Pada Padma, ele vai fazer isso porque ele é o meio através do qual você pode enxergar o que é o que. Pelo teu esforço pessoal, você nunca pode alcançar o sucesso. Você vai sempre falhar. Esta palavra em sânscrito significa ininterruptamente. Ininterruptamente. Não deve haver nenhuma falha no seu pensamento. Hinuti avadrani. Shinoti significa, avadrani significa inauspicioso. E o que é inauspicioso? Todos os seus pensamentos materiais, dos quais você tenta se livrar, mas você não consegue. Isso vem dos anartas, do que a gente chama de abadra. Abadra, anarta, amangal, a não auspiciosidade. Então Bhaktivinoda Thakur vai falar, enquanto você tenta fazer Harinama, sua mente corre de um lado para o outro, mas por essa razão, não se canse, você tem que se manter paciente em algum ponto específico. Você pode tentar pensar no Senhor Supremo. Eu tenho uma sugestão. Qual é? Você pode pronunciar os santos nomes e você pode tentar fazer seva. Enquanto você faz seva, você pode cantar os santos nomes. Mas Bhaktivinoda Thakur sugere que a alma condicionada, ele diz que a alma condicionada tem dificuldade em cantar os santos nomes. Ela faz nama parada. O nome de fazer Harinama, eles fazem muitas ofensas. Eu posso dar um exemplo para você entender. Ontem eu expliquei isso no Bengali Katha e agora voltou à minha mente de Shamdas Babaji Maharaj.
Ele diz, Srila Jagannatha Das Babaji Maharaj era um Siddha Mahatma, era uma grande alma com poder espiritual. Ele conseguia entender que alguns dos seus discípulos faziam porcarias em nome do Harinama, eles cantavam santos nomes pensando em coisas mentais. Então, o Guru deu bronca, ei, vai dar água para a berinjela. Nós estamos fazendo os santos nomes, você levante-se e vai dar água para a berinjela e limpe o campo. Tira a erva daninha. A gente veio até você para limpar a grama? Sim, é isso que você tem que fazer. E eles não obedeciam. Jagannatha Das Babaji Maharaj falava, pare de fazer Harinama, vá limpar a horta. E eles não obedeciam. Então nosso Jagannatha Das Babaji Maharaj, porque o nosso Bhaktivinoda Thakur foi tomar o Darshana. Então, quando o Bhaktivinoda Thakur foi lá, eles se conheceram, Babaji Maharaj, ou depois de terem se conhecido, Babaji Maharaj disse, no nome do Haribhajana, eles fazem só tolices. Então eu pedi que eles limpassem o campo, mas eles não me obedecem o que fazer. Em nome do Harinama, eles perdem a consciência. Eles fazem namaparada. E por conta de namaparada, eles estão caindo. Então eu dei ordem para que eles façam, que eles limpem a horta, para que eles deem água para a raiz da berinjela. E eles ficaram revoltados comigo e disseram, a gente não veio aqui para dar água para a berinjela. E Bhaktivinoda Thakur disse, vocês têm que obedecer o que o seu Guru está falando, o que Baba está dizendo. Quando você der água para a berinjela, isso será bhajana. Neste caso, você obedecendo a ordem do Guru, quando você der água para berinjelas, você vai estar fazendo bhajana. Bhaktivinoda Thakur os puniu e sugeriu. Eu não estou dizendo que você nunca deve tentar cantar os santos nomes. Bhaktivinoda Thakur falou que você pode fazer seva com as suas mãos e continuar falando os santos nomes. Vamos supor que você esteja cozinhando, limpando, que você esteja fazendo tudo. Você tem que dizer para a sua língua, não descanse. A sua língua não deve descansar de nada. Ela deve estar o tempo todo pronunciando Harinama. Está andando na rua, Krishna, Krishna, Hare Hare, dentro do seu coração o tempo todo. Bhaktivinoda Thakur então sugeriu, se vocês praticarem dessa maneira, sua mão pode estar tentando fazer algo e a sua língua cantando Harinama. Então um dia você vai automaticamente descobrir que o seu Harinama apareceu, se manifestou dentro do seu coração. Então dessa maneira, se você praticar, em algum dia você vai descobrir o verdadeiro Harinama. O Harinama puro vai aparecer. Ele pode aparecer. Dessa maneira, Bhaktivinoda Thakur sugeriu que fizéssemos isto. Seva enquanto pronunciamos o Harinama, ou qualquer outra coisa, enquanto pronunciamos ou mentalizamos o Harinama. Então, dessa maneira, aquilo que é inauspicioso vai embora da nossa vida e eu me purifico depois de ouvir o Harikatha e cantar os santos nomes. Então, finalmente, o que vai acontecer? Existe um véu, uma cobertura sobre a minha alma. E essa cobertura é muito perigosa. E você não consegue senti-la. A primeira cobertura é o corpo grosseiro, o corpo físico. Eu me identifico com este corpo. Quem é você? Meu nome é esse, eu vim lá não sei de onde. Eu não estou interessado em saber essas informações. Eu quero saber quem é você de verdade. Mas você não responde de maneira apropriada. Eu sou uma alma.
Você não diz, eu sou uma alma, eu sou o servo. Eu sou um servo de Krishna. Você não se identifica dessa maneira. Esse é o seu erro. Mas quando o Sanatana Goswami, que era um associado eterno de Sriman Mahaprabhu, Sanatana Goswami era um associado eterno de Chaitanya Mahaprabhu. Então, por conta da sua humildade, ele pergunta diante de Chaitanya Mahaprabhu: quem é você? E Mahaprabhu disse: você não sabe? Seu nome é Sanatana. Você foi o primeiro ministro do rei da Bengala. Sanatana Goswami não fala dessa maneira. Ele não diz isso. Quem sou eu? Ele diz: eu não sei. Que Ami, em Bengali. Quem sou eu? Quem sou eu, Senhor? Diante do Senhor, ele perguntou: quem é a minha identidade? Quem eu sou? Por que eu estou afetado por todos os modos de Maya? Por quê? Porque os três modos da natureza me colocam sempre em problemas. Por favor, me diga. Que é a mim que more? Eu não sei como perguntar essa. Eu não sei como fazer perguntas diante de você. Eu sou tão tolo. Colocar alguma pergunta. Se alguém vai começar a fazer perguntas sobre qual assunto, vamos supor que diante de você alguém faça perguntas sobre alguma pesquisa científica, mas ele não tem qualidade nenhuma a fazer essas perguntas, ele não sabe fazer perguntas. Mesmo para fazer perguntas diante de alguém, nós temos que ter um pouco de qualificação. Um materialista qualquer lá na rua, ele vai fazer perguntas sobre questões relativas ao bhajana, mas ele não conhece coisas básicas. Isso acontece toda hora. A pessoa não tem pureza, não tem nada. De noite ele não mantém a própria pureza da própria cama. Ele pergunta do guru: Raganuga Bhajana, como eu posso chegar lá? Tinha que apanhar esse patife. Você não mantém a pureza das suas roupas, você vai perguntar, você tem direito de perguntar sobre Raganuga Bhakti? Primeiro suba num nível transcendental, qualifique sua consciência através do seu comportamento. Quem é você para fazer essa pergunta sobre a Bhakti espontânea? Você tem direito de perguntar sobre isso se você ainda se suja por conta da sua própria luxúria? Então, a mente das pessoas está como uma panela cheia de ingredientes, com uma sopa maluca. Ninguém quer se concentrar. Depois do almoço, de tarde, eu vou discutir sobre isso. A humildade é a coisa principal. É o que há de mais fundamental, mas nós não somos humildes. De alguma maneira, nós temos muito falso ego. Mesmo que seja escondido, o nosso falso ego está lá. Então, a primeira cobertura do corpo, poderíamos identificá-la como o corpo físico. Depois existe o corpo sutil, que é constituído, ele é constituído por mente, buddhi, chitta e ahankara. A mente, man, buddhi, intelecto e ahankara, o falso ego. Chitta é a consciência, concentração, foco. E esses quatro são a composição do corpo sutil que nos mantém no cativeiro. E você tem que quebrar essa corrente, essa prisão. Vocês já leram esse Kirtana? De Bhaktivinoda Thakur? Jayo Jayo Harinamo Paratattva Akkharo Yakoro Nijo Jane Kipa Kori Namurupe Abotori Jive Daya Korile Yaparo. Nice Kirtana. Nobody doing it. Um Kirtana maravilhoso que ninguém está fazendo. Um Kirtana, cantar os Kirtanas de Bhaktivinoda Thakur pode mudar a nossa vida, mas ninguém está cantando esses Kirtanas, ninguém quer aprendê-los. Neste Kirtana, Bhaktivinoda Thakur escreve: se o Harinama aparece, se manifesta na sua língua, nem que seja um pouquinho, o Harinama puro.
Um pouquinho. Se o Harinama se manifesta, você não entende Bengali, o que eu posso fazer? Se você puder entender, você vai enlouquecer. Nosso Bharati Maharaj, ele explicava um kirtana por vez. Este kirtana de Narottam Das Thakur, de Bhaktivinoda Thakur, ele explicava um por um. Bhaktivinoda Thakur escreveu, se o Harinama de alguma maneira se manifestar, aparecer, nem que seja um pouquinho nos seus lábios, antes do sol nascer, você vai descobrir que o céu está começando a ficar avermelhado. Às 4 da manhã, às 3:30, se você estiver sentado para fazer bhajana, você vai ver que a linha do Oriente começa a ficar avermelhada. Você começa a ver um clarão. E depois o sol se manifesta. Esse horário chama-se Orunodaya. Observar esse nascer do sol, Orunodaya. Então, da mesma maneira, o Harinama se manifesta devagar dentro da sua língua, como o sol que nasce. Então, qualquer tipo de problema da minha mente, tudo pode desaparecer. O corpo sutil, ele vai se quebrar e a alma se liberta. Ele racha e se quebra e a alma se liberta. Muito facilmente, quando os santos nomes raiam dentro do seu coração, o seu corpo sutil se espatifa. E você sai do seu condicionamento. Então veja que humildade tinha Sanatana Goswami. Ele era um companheiro eterno de Krishna, mas ele dizia, eu não sei quem eu sou, porque os 3 modos da natureza me colocam em problema e o tempo todo eu preciso sofrer. Sanatana Goswami não está sofrendo, para nos ensinar. Esse Mahaprabhu, ele está falando, você não tem problema nenhum. Você não tem problemas na sua vida. Você está fazendo perguntas para o benefício do mundo inteiro, você não tem dúvida. A sua pergunta é para o benefício dos demais. Eu sei quem você é. Eu sei o que você sabe. Mahaprabhu diz. Você não tem dúvidas, você não tem problemas. Você faz essa pergunta para o benefício de todo o mundo. A mesma pergunta Sukadeva Goswami, Parikshit Maharaj quer colocar. E Gurudeva, ele quer fazer para o Guru. Parikshit Maharaj quer perguntar para o seu Guru, quem é? Shukadeva Goswami, narrador do Bhagavatam. Então, quando ele faz perguntas para Shukadeva Goswami, eu não vou explicar isso em detalhes agora, num outro momento talvez sim. Então, Paramahamsa Gurudeva, Shukadeva Goswami estava muito satisfeito com o discípulo. Então, Shukadeva Goswami, o Gurudeva de Parikshit Maharaj estava extremamente satisfeito. Você não pode nem imaginar. Então, Sukadeva Goswami glorifica seu discípulo. Você faz essa pergunta, que pergunta excelente. Esse tipo de pergunta deve aparecer. Você está fazendo essa pergunta pelo benefício de toda a criação. E ele glorifica seu discípulo e diz: Your question is excellent. A sua pergunta é excelente. Bharyan esote prashno. What speaking? O que falar? Bharyan esote prashno krito loko hito nipaha atmavid sanmataha pungsam sotovyadishu japaraha. What nice question. Que pergunta maravilhosa, perfeita. Sukadeva Goswami. Ele é um Paramahamsa e está verificando seu shiksha, seu discípulo.
Excellent question. Ó Rei, que pergunta This perfeita. kind of question Esse tipo de pergunta is excellent question. é uma pergunta For the excelente benefit of para o all benefício do creation. mundo inteiro. Varyan eshate prashna krito loka hito nipaha atmavit sanmataha pumsam shatavyadishu japaraha. Mahaprabhu also speaking Mahaprabhu something. também diz a Actually, you mesma have coisa. no problem. Assim, You have no trita. você não tem problemas, você não Some tem problem coming dúvidas, out of three modes of nature. You have no. você não tem But you are trita, putting question problemas que because you vêm are dos sadhu. três modos da You are putting natureza. question Você me faz to perguntas porque confirm. sua natureza é a natureza de um sadhu. I know you know everything. Você está fazendo but you perguntas are para still putting confirmar o question conhecimento to get em benefício de confirmation. todos. You know everything. Você but sabe still tudo. You are putting question Você me faz perguntas for the para confirmar confirmation. o que você You já like to sabe. confirm it from me. Você quer que eu possa confirmar para você. This way, Esse é o tipo de Sanatana consciência Goswami elevada, aquele wanted discípulo to que consegue entender hear as coisas, from mas ele Sriman Mahaprabhu. confirma com o Guru e o Guru Sanatana diz para ele que o que ele Goswami sente wanted to está hear from certo. Sriman Mahaprabhu freshly. So, yesterday or one day before, Então, you can remember, ontem ou anteontem, I was speaking one sloka. eu pronunciei um verso, I você was se lembra? speaking one sloka, you can remember. What is that? Jnanataha sulabha E muktir que verso é esse? bhaktir jagyadi punnataha. Shreyam sadhana sahasrair haribhakti sudurlabha. Very nice answer. If you follow the track of jnana, you can get mukti. Então, se você seguir o caminho de Jnanataha Jnana, sulabha você mukti. pode seguir Mukti. Bhakti Essa é a resposta. jagyadi punnataha. If you are one, if you like to enjoy, Se você quer desfrutar, you like to você tem que seguir Enjoy. o caminho do karma. then you will have to jagyadi punnataha. You can go on doing yajna. Você pode fazer You can go yagya, on doing yajna, fazer different sacrifícios kind de of fogo e rituals, receber you o can prêmio then you can get enjoy. kármico que os semideuses vão lhe Sometimes dar. you can go to heaven, E or você pode se sometimes manifestar no here céu and there you ou can se travel. manifestar na terra. Then Você you vai ficar But viajando the same thing para cima e para Krishna baixo. Goswami writing. Mas Krishna Das Kaviraj Goswami escreve: You don't know about your past life. você you não know. sabe como é a sua vida passada, sabe? Now you take birth Nada. there, you grow up. Agora doing você so. nasceu aqui But you e forget cresceu, mas você se that esqueceu your Atma is eternally present. que a sua alma está eternamente Previous presente. life, you don't know. Your A vida previous life. precedente você não This way, sabe. infinite life, you are rolling down. Infinite life. Em infinitas vidas você está rolando. So, if you Então, like to indulge, se você you like quer to run correr for karma kanda, no caminho do karma, Prabhupada karma used to say, kanda, many que é esse times caminho que Prabhupada faz os used to say, sacrifícios aos many semideuses. Então, karma muitas vezes kanda Prabhupada means dizia: tight bondage. o karma kanda corresponde a uma You cannot amarra remember. muito apertada da ilusão. Somehow Mayadevi is full De alguma preparation. maneira, Mayadevi, Mayadevi with full preparation ela waiting. faz uma How you preparação, can, like you know, uma armadilha muito bem those who are feita. catching bird, Aqueles are que catching capturam fish, pássaros, you know, ou que capturam peixes, eles têm fish boas go iscas. tack, tack. O peixe vai lá e acha que aquilo é comida. Swallow, Ele then, engole then the e fisherman, está pescado. E foi Mayadevi, preso. bird Mayadevi also, faz isso to catch conosco. bird, those who are catching Ou bird, aqueles que vão they're putting colher different passarinhos, nice eles and colocam diferentes sometimes arranjos. adhesive, small, Às vezes eles colocam um and tipo de fit, cola, and o passarinho pousa ali e fica preso e não consegue voar. they become very E eles ficam muito chanchal. agitados, mas o que fazer? Mayadevi ready with trap. Mayadevi está sempre When pronta and com uma how to catch armadilha. you. You are Como- one bird. Como You are one capturar bird. você? Você é como How um to pássaro catch? para ela. Como You ela vai already capturar caught. você? Yeah, Você já está nice. preso. You cannot Muito bom. disobey. Você não consegue Mayadevi desobedecer, Maya, with a trap. porque ela Mayadevi prende will você com o que just você deseja. step into. Ela te dá uma isca Close e ela, the gate. plac, fecha a porta. So, Gyan, Karma, Yoga, Então, Jnana, no Karma, solution. Yoga não tem solução. Jnana, Karma, Yoga, no solution. Não tem Nothing. solução para Jnana, Karma No e Yoga. solution. Ou seja, Jnana, fazer Karma, o caminho do Yoga, conhecimento sem devoção,
para fazer o caminho do karma, para receber prêmios através do trabalho, do esforço, dos sacrifícios aos semideuses, ou yoga. Existem diferentes tipos de mukti, de libertação das amarras do mundo material. Existem diferentes tipos de mukti. Talvez você não os conheça todos. Então, neste mundo material, existe uma concepção preliminar de mukti, mukti de libertação. Significa a preliminar, deixar a influência dos modos da natureza, se livrar da influência dos 3 modos da natureza. Esse é uma mukti preliminar. E se eu explicar todos os significados que correspondem a mukti, talvez você não entenda. Mas existem diferentes tipos de liberação, de libertação. Depende das suas emoções, do que você alcança. Então, às vezes, você pode alcançar Sayuja, Sashti, Sarupya. Sarupya significa um yogi faz um bhajana. Ele gostaria de ter um corpo que fosse igual ao corpo do Senhor Supremo, com toda aquela beleza. Então, vocês se lembram de Ajamil, que é descrito no Bhagavatam? Ele encontra os Vishnudutas. Os Vishnudutas vêm buscá-lo quando ele abandona o corpo. Eles têm o mesmo corpo, a mesma aparência de Narayana. 4 braços, uma mala de flores no pescoço, ou seja, uma guirlanda de flores, mala, sânscrito é guirlanda, ou corrente, japamala. Então, eles vêm arrumados como Narayana, mas existe uma diferença única. Eles não têm uma joia específica que Vishnu tem no pescoço, Kaustubha Muni, e a marca que Vishnu tem no peito por conta do chute de Bhrigu Muni. Ele tem a pegada de um devoto puro marcada no peito, Vishnu. E aqueles que têm a mesma forma de Vishnu não têm essas 2 características, a joia Kaustubha e essa pegada no peito, essa marca no peito. Eu quero as mesmas opulências do Senhor Supremo. Existe essa outra libertação. Eu expliquei isso nas aulas do Brihad Bhagavatamrita, do livro de Sanatana Goswami. E cada um dos companheiros eternos do Senhor Supremo tem infinitas opulências. O que dizer de Krishna? Cada um dos associados de Krishna que tem Shasti, eles têm as mesmas propriedades do Senhor Supremo. Então, Krishna dá para eles infinitas propriedades no mundo transcendental. Então, tem quem pede Salokya, eu quero ficar em Vaikuntha para sempre. Ele fica no mesmo ambiente, no mesmo nível de realidade. Então, Sarujya é exclusivo. Significa mergulhar no Brahma. Existem 2 tipos de Brahma Sajujya. Se fundir com o Brahman. Então, o Brahman pode ser a refulgência impessoal do Brahman. Ou a refulgência impessoal, o Brahma Jyoti, ou Bhagavat Vigraha. Como Shishupal, ele pode entrar no corpo do Senhor Supremo, se tornar como uma refulgência literalmente corpórea, como Shishupal. Krishna vai acionar a Sudarshana Chakra e vai decapitar Shishupal. Para quem ele concede 100 críticas, depois da 108, quando ele passa 108 ofensas que Krishna tinha deixado, permitido que ele fizesse, Krishna corta a garganta dele com a Sudarshana Chakra e a cabeça dele cai no chão. Mas não sai nenhuma gota de sangue, porque aquele local era o local de um yagya. Então, se uma gota de sangue caísse ali, todo o yagya, que estava sendo feito para Yudhishthira, teria sido destruído. Teria sido inútil. Então, no Ekadasi, você não pode se cortar.
Então, isso é um grande problema se você se corta um bocado assim. Então, Shishupal, do corpo de Shishupal, sai como uma microestrelinha, como um fóton. No Vedanta Sutra está escrito que a alma é parecida com uma partícula luminosa. Existe esse sutra. No Vedanta Sutra, nós encontramos este verso, que qualitativamente, a alma é como uma partícula luminosa. É como uma partícula luminosa, mas não uma partícula luminosa. A luz é material, mas a alma não é. Ela parece um fóton. Ela tem uma certa refulgência também, mas ela não é um fóton. Fóton é uma partícula luminosa do Sol. Então o espírito de Shishupal sai na frente de todo mundo que estava ali naquela assembleia, sai de dentro do corpo de Shishupal e ela se aproxima e entra nos pés de lótus do Senhor Supremo. E todo mundo observa. A alma de Shishupal se funde aos pés de Krishna, na frente de todos. Então, existe a alma pode se fundir no Brahman ou no próprio corpo de Krishna. Existem esses dois tipos. Mas de qualquer forma, os devotos nunca desejam esse tipo de liberação, eles não querem nem ouvir falar sobre isso. Nem o nome de Sarjudya. E o que dizer de pedir isso para o Senhor Supremo? Os devotos nunca em sonho pedem por isso. Eles querem servir Krishna. Pedir essa liberação, esse tipo de liberação significa inveja de Krishna. Você destrói a sua relação de servidão em relação a Deus. Tente entender esse ponto. Sarudya, se você pede isso, você destrói a sua relação eterna como servo do Senhor Supremo. O Senhor Supremo, você existe para servir o Senhor Supremo, você é um devoto, e se você quer destruir esta relação de serviço, você vai se fundir com o Senhor Supremo, você não vai sentir a diferença entre você e o Senhor Supremo. Então tudo se torna a mesma coisa. Então você não vai poder mais servir Krishna. É por isso que Mahaprabhu vai dizer, eles prefeririam morrer, mas mesmo assim eles jamais vão pedir por Sarudya. Eles preferem morrer, parar de existir, do que pedir isso para mim. Mahaprabhu explica. Então, porque isso é perigoso, significa que você quer ser Deus. Nós somos eternamente presentes e o Senhor é eternamente presente. Nós devemos desejar servi-lo com amor. Essa relação é destruída quando a pessoa pede para se fundir a Krishna. Os diferentes tipos de yagya você pode receber. E receber desfrute. You do yajna, so then you can become king of heaven. These are so many things. Se você fizer um yagya, se você fizer um sacrifício de fogo, você pode receber muitas posições kármicas, como um rei, como ter poder, imperador. O yagya, o sacrifício de fogo feito a Vishnu e aos semideuses, traz frutos kármicos. Mas qual é a utilidade desses frutos kármicos? Desfrute. Mas o desfrute dura 2 dias. Quanto dura o desfrute de qualquer coisa? De qualquer maneira, você vai ter que deixar aquele desfrute. Então, portanto, ele deve ser visto como algo perigoso. O caminho do karma, construir coisas através de rituais ou de trabalho, isso traz um desfrute que é temporário, não vale nada. Então, vamos falar do 11º canto do capítulo 11, a última vez, desde o último Kartika. Há 2, 3 anos nós estamos explicando, em Kartika e em Purushottama Vrata, nós estamos explicando o 11º canto, a conversa entre Krishna e Uddhava. Então eu vou responder qual é o Siddhanta Vichar de Prabhupada.
sobre o 11º canto. O que Prabhupada Bhaktisiddhanta quis dizer? Por que nós estamos falando sobre isso? Então aqui, na verdade, o capítulo 12 do 11º canto, neste capítulo, o Senhor Supremo está conversando com o Uddhavaji Maharaj. Então, antes que Krishna se retire do mundo material, Uddhavaji se sente triste, chateado, ele não quer ficar aqui, ele quer ir com o Senhor Supremo. Se você me ama, é teu dever carregar minha ordem, obedecer o que eu estou pedindo. Eu não encontrei ninguém igual a você. Então você tem que ficar aqui como meu representante. Você tem que ficar aqui como meu representante. Você tem que ouvir tudo que eu estou falando, digerir o que eu estou falando, e você vai pregar de acordo com a qualificação das pessoas. Você vai aconselhar cada um deles. Para salvá-los, você vai dar o conselho que a consciência deles pode entender. E o Senhor Supremo fica muito satisfeito. Se eu puder salvar algum de vocês, se eu puder salvar pelo menos um de vocês, então o Senhor pode me abençoar. Não qualquer um de vocês, não todos, basta um. Se eu puder salvar um, Krishna vai ficar muito satisfeito. Então Uddhavaji Maharaj, ele vai aconselhar Uddhava, o Senhor Supremo. This kind of yoga, jnana, sadhya, adhyaya, esse tipo de yoga, jnana, eu não sou influenciado por esses caminhos, pelo caminho do karma, dos sacrifícios, e pelo caminho do yoga, ou do jnana, do conhecimento. Yogo na sankyam dharma evacha na sadhyayos tapastyago neshta purtim na dakshina. Uddhava, eu não sinto satisfação quando a alma condicionada percorre esses caminhos, o yoga, tapasya, austeridades, que fazem parte do caminho do yoga, e caridade, fazer um lago para as pessoas poderem beber água. Esse tipo de caridade material chama-se Istapurti. Você faz algo que traz benefício para todas as almas, material, um benefício material, para que todos possam ter água ou alguma coisa assim. Isso não me satisfaz plenamente. Eu não posso sentir satisfação completa. Ishtapurti, Dakshina, donation, by yoga, por doações, por yoga, por samkhya. O que significa samkhya? Os segredos de relação entre o mundo material e Deus. Prakriti e Purusha, a energia material e o controlador. Como que a relação entre os dois manifesta o mundo material? Isso chama-se Samkhya Yoga, que no Ocidente a gente poderia traduzir como metafísica, o estudo da realidade por trás da realidade, o que está por trás do fenômeno da realidade. E eu não estou satisfeito com nada disso, com caridade, com o estudo da metafísica, com rituais. Isso não me satisfaz. Mane brutani yagyos chandyansi tirthani niyama yamaha yatha avarundhe satsangaha sarvasanga paho hima. To make you free from, para te libertar, to make you free from Maya, para te libertar de Maya, only and only satsanga
Somente a associação com o devoto puro é o único remédio. Uddhava, você não pode se comparar isso com nenhum outro método de bhajana. Nada me satisfaz mais do que a associação com o devoto puro. Quando você aceita os votos de um devoto puro, você pode fazer o yaga que você quiser, o sacrifício de fogo, recitar os Vedas à memória, caminhar em peregrinação, fazer qualquer tipo de austeridade, controlar a sua mente, a sua ira, seu corpo, seus desejos. Yatha avarandhati satsangha sarvasango sangha ohima. Yatha avarandhati. I feel confined inside the heart of some so-called devotee or somebody. Preso no coração de um falso devoto. Não. Desculpem. Ele disse, eu fico com prazer dentro do coração de alguém que faz satsanga. Eu aceito me sentar no coração daquele que serve o Vaishnava puro. Krishna Bhakti Jadurmurhoy Sadhu Sangha. A raiz de Krishna Bhakti é Sadhu Sangha. Sadhu Sangha Sarva Sastre Koi, Lavamattu Sadhu Sangha Sarva Siddhi Somas. Então a misericórdia vem através de Sadhu Sangha. Então o Senhor vai dizer, eu sinto como se eu estivesse preso. Se alguém faz satsanga, aquela pessoa me captura. Satsanga significa falar sobre mim. Você vai num lugar fazer satsanga, não vai ter harikata lá? Então que satsanga tem? Satang prasangyad mama virja sangmida bhavanti ritkarna rasayana kataha tadyoshanam asu apavargavartvani swadhya bhakti ratir pranukrameshati. So satsanga means harikata. Satsanga significa harikata. Você acha que satsanga é só ir comer a comida que eles distribuem no templo? Eu fui fazer satsanga. Estava uma prachada gostosa lá, isso não é satsanga. Satsanga é o harikata. Se não tiver harikata, não tem satsanga. Kapila Ji Maharaj fala com a sua própria mãe, ele é um avatar de Krishna. Por que eu falo de satsanga? Porque em Sadhu Sangha você obtém harikata. Você ouve as verdades sobre Krishna. Porque os sadhus não querem falar de coisas materiais. Blá, 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 blá. Isso não é o comportamento de um sadhu. O sadhu sempre pronuncia harikata. Isso é sintoma de um sadhu. Então, vamos imaginar que o sadhu esteja perdido em algum outro mundo. Ele parece que ele está em outro lugar. O sadhu parece que não está onde você está sentado. Ele está em outro lugar, mesmo que esteja na sua frente. No sadhayos tapastago neshta puttim na dakshina bratani yagyas chandyansi tirthani niyama yamaha yatha avarundhe satsanga sarva sangha pahu himam. Actually there is the only medicine. É o único remédio. Asatsanga or any kind of sangha. Qualquer tipo de sangha de associação. Se você quiser deixar o efeito de qualquer tipo de relação, somente satsanga pode te libertar de qualquer tipo de conexão com a matéria. Kapila Maharaj fala com sua mãe. O que ele diz? Kapila Ji Maharaj. Bhagavan fala com sua mãe, mamãe. Sango, qualquer tipo de sangha de relação que você faz no seu escritório, na sua casa, tudo aquilo é amarra, armadilha, condicionamento. Entende? Tudo é condicionamento. Essa vida material
a qual você é forçado a vir. Você vem e você precisa lidar com os frutos do seu karma, da vida passada ou desta. Então, cada ser humano, até os animais, eles não podem evitar sangha, ou seja, relação, conexão. Quem pode viver sem se relacionar com ninguém, com nada? Se alguém vai lhe desafiar, eu não me relaciono com ninguém. Se alguém disser, eu não me relaciono com nada nem com ninguém, eu não faço sangha nenhuma, eu fico sozinho. Você está fazendo sangha, eu desafio você. Você está fazendo sangha mental, associação, conexão mental. Fisicamente você não está fazendo, você está preso na sua mente com relações com o mundo material. Você está fazendo sangha mentalmente. A mente nunca fica vazia, nós falamos sobre isso, não? Então, similarmente, na sua mente, você pode enxergar a sua mente? Você consegue enxergá-la? A mente não pode ser vista, mas ela pode ser sentida. A mente está lá. E dentro dela, se você conseguisse vasculhar a mente com um microscópio eletrônico, assim como quando o sol vem dentro de um quarto escuro, você vê aquelas minúsculas partículas de poeira voando na luz do sol. Na água, mesmo depois de filtrar a água, existem muitas partículas em suspensão. Então, a mente pode ter sido filtrada, mas mesmo assim ela tem matéria em suspensão ali dentro. A única solução qual é? Pela ajuda de sadhusanga, você substitua. A mente nunca fica vazia, você só pode trocá-la. Trocar a mente velha com uma mente nova. O que significa? Os pensamentos relativos ao Senhor Supremo, aos santos nomes, ao Dhamma Sagrado, a sua memória em relação à Índia, sua consciência de estar na Índia. Você troca as coisas materiais com estes pensamentos. Então, mas mesmo assim, por quê? Porque a mente nunca pode ficar vazia. Então, Gopila-ji Maharaj vai falar com sua mãe. As associações são a causa da miséria, do que você sente da dor do seu mundo material. Que tipo de sangha você está fazendo com a sat? Qualquer sangha que você esteja fazendo. Com a matéria ou com um ser humano. Nada disso pode ser permanente, é tudo temporário. Então, isso é chamado de anitya, asat. Asat significa aquilo que não é sat. Sat significa eternamente presente. Então, aquilo que não é eterno, aquilo que não é eternamente presente, você concentra a mente no seu marido, na sua esposa. Tudo isso não existe eternamente nos seus filhos. Por 2 dias eles estão aqui. E você então está capturado. Mas essa associação, essa mesma associação que é a causa da sua prisão, dos seus problemas, essa mesma associação, se você faz ela com um sadhu, a mesma associação. Se aquela associação você faz com o Sadguru, com os Vaishnavas, isso se torna a causa da sua liberdade, a sua verdadeira liberdade, a liberdade espiritual. Você está completamente livre de Maya e nenhum problema vai lhe tocar. Mas você precisa fazer satsanga com o seu coração. Se satsanga e asatsanga estão acontecendo dentro do seu coração, eu não posso garantir que você alcance esse nível. Então, de qualquer maneira, nós podemos analisar este verso hoje. Bhagavan vai dar exemplo para Uddhava. Uddhava, se você não acredita que eu vou dar um exemplo, como todas essas figuras, todos alcançaram o sucesso
e alcançaram meus pés de lótus através de satsanga. Eles não fizeram nada além disso. Não fizeram austeridades, não fizeram yoga, não fizeram nada. Todos eles chegaram até meus pés de lótus através de satsanga, de uma relação com o Vaishnava puro. Gandharva apsaraso nagaha siddhyas charana guishakaha vidyadharaha manusheshu vaishyaha shudraha striyo antayaha rajastamo prakrtayos tasmin yuge Anagha, a sin-free personality. You are pure. Anagha means Anagha significa uma personalidade pura, sem nem uma gota de pecado ou ofensa. Este é Uddhava. É como um apelido, é um nome doce, uma indicação. Uddhava. Os demônios, aqueles que agem como demônios, os rakshasas. Mrigaha Kagraha. Então, os semideuses, os Gandharvas, as Apsaras, os Siddhas, os Charanas, os Guyakahas. E que é um Guyak? Você sabe o que é um Siddha Charana? Eles são os semideuses que ficam lá em cima. Os Gandharvas, os Apsaras, os Kinnaras, os Upadevas. Eles têm diferentes deveres, alguns deles sempre dançam ou cantam, outros tocam instrumentos, são semideuses que ficam no alto do cosmos material. Então, esse Guyakaha, eles ficam nos Himalaias, com Kuvera. Sabe quem é Kuvera? O semideus da riqueza. Lakshmi Devi, na verdade, é a deusa da riqueza. Mas Lakshmi Devi é a deusa da riqueza pura. E Kuvera é o líder da riqueza impura. Suponha que você ganha a loteria, você ganha 10 milhões. Aquilo foi Kuvera que deu para você, não é uma riqueza pura. Então eles estão servindo Mahadev nos Himalaias. Lá eles estão servindo uma cidade que tem lá nos Himalaias, chamada Alarkapuri. Ou falou acho que outro nome, Gurjakaha. Então, pela guia de Kuvera, eles estão servindo o Sr. Shiva lá nos Himalaias. São um tipo de semideuses que estão lá. Então, Bhagavan Shri Krishna vai dar um exemplo só sobre satsanga, algum demônio, algum rakshasa, ou algum Maharaj está enumerando todos os tipos de seres que existem, seres humanos, animais, de todos os tipos, semideuses, demônios. Somente por satsanga, todos, mesmo que estivessem nessa posição, eles alcançaram a liberdade e me alcançaram. Os detalhes disso eu vou explicar amanhã. Hoje o tempo está acabando. Me perdoem. Com o verso com o qual eu comecei, qual é? Que verso? Você não consegue se lembrar? So, Vancha Kalpadurvasya Kipasindhi Vajbhaktinam Avisriti Krishna Padaro Vindayor Chinoti Abhadrani Cha Santanoti Satvasya Sutrim Paramatma Bhaktim Jnanam Cha Vijnano Viraga Yuktam Vancha Kalpadurvasya Patitanam Pavanam Bhavishnu